Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas estão nesse vídeo. Espero que vocês estejam assistindo as videoaulas de todas as disciplinas, para a gente manter a cabeça ocupada, sadia, nesse período de quarentena. Espero que vocês estejam respeitando a quarentena, o isolamento social. É bastante importante vocês ficarem em casa, se manter em casa, seus familiares, se cuidando, lavando bem as mãos, tomando banho todos os dias, passando álcool em gel, saindo só o que for necessário para comprar um pão, um remédio, algum alimento. E vamos continuar o nosso conteúdo aqui de ciências. Então, na videoaula passada eu relembrei um pouco vocês sobre as questões do meio ambiente, dos seres vivos. Falei um pouco sobre o que eram os impactos ambientais, os antrópicos, os naturais. Falei um pouco da relação do desenvolvimento da sociedade humana, da sociedade moderna, da relação com o modo de produção capitalista, com o modo de produção, de consumo, o consumismo, ou seja, o consumo desenfreado de bens, de serviços, e nossos bens dia a dia, televisão, geladeira, tudo que a gente precisa hoje, o que a gente acha que precisa hoje. E falei um pouco dessa relação de como esse grau de desenvolvimento, de produção, de consumo pode nos acarretar serviços e aparelhos e modos de comunicação, como a gente está tendo agora, que são bastante importantes, que facilitam muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo isso acaba gerando uma série de impactos ao meio ambiente e à natureza, e consequentemente e sempre esses impactos, nem que sejam a médio e longo prazo, eles retornam para nós, ou seja, eles retornam para as sociedades humanas. Então, se a gente interfere muito no meio ambiente, ou seja, que todos os seres vivos que vivem no planeta, quem mais altera, interfere na dinâmica ambiental, na dinâmica do planeta, somos nós, a espécie humana. Invariavelmente, ou seja, uma hora ou outra, esses impactos eles vão retornar para a gente, nem que sejam nas próximas gerações. E aí uma forma de evitar que isso aconteça é a gente tentando ao máximo aplicar aquele conceitozinho lá desenvolvido pela ONU em 1987, que é a ideia do desenvolvimento sustentável, uma forma que a gente consiga alinhar o desenvolvimento econômico e tecnológico à proteção da natureza e à proteção da vida humana, a proteção de nós mesmos, da sociedade, e principalmente das pessoas que são mais necessitadas, as pessoas mais pobres, as pessoas que vivem em regiões e locais do planeta que são menos favorecidos, menos privilegiados ou mais degradados, seja por impactos naturais, seja até pelas interrelações de sociedades e países diferentes, que vocês tranquilamente estão ou vão acompanhar isso nas aulas de história e de geografia sobre o desenvolvimento das sociedades humanas, os conflitos e tudo o que gerou a chegar ao momento que nós estamos, ou seja, diferentes graus de igualdade e desigualdade entre países e até dentro de um mesmo país. Basta a gente ver um pouco aqui das relações do nosso país, certo? Então, uma primeira ideia assim, continuidade sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, ele veio ao longo, desde 1987, esses comitês e grupos de estudos sobre a questão do desenvolvimento sustentável e sobre a questão do meio ambiente. Ela vem sendo feita pela ONU e por outros institutos e organizações, a fim de tentar detalhar o que seria esse desenvolvimento sustentável, como ele se aplicaria em diferentes áreas das sociedades humanas, dos países, da economia e da vida de forma geral, socialmente falando, e de forma de produção, e de que forma isso poderia ser aplicado. Aí, em 2015, ou seja, 5 anos atrás, em uma reunião da ONU, nesses painéis de desenvolvimento sustentável, se desenvolveu um plano para daqui a 15 anos, ou seja, o que a gente precisa fazer
um plano de metas e objetivos para daqui a 15 anos, ou seja, em 2030, daqui a 15 anos, daqui a 15 anos em 2015, né? Agora é daqui a 10 anos, ou seja, metas e objetivos para se alcançar para 2030, para a gente tentar alcançar um patamar de desenvolvimento sustentável. Então esse painel que envolvia diversos cientistas, diversas autoridades, diversos representantes de vários países, na época inclusive do próprio aqui do Brasil, né? E a pensar um plano de metas e objetivos, ou seja, o que a gente precisa fazer em nossos países, em nossas localidades, para que a gente consiga alcançar essa ideia desse conceito de desenvolvimento sustentável, essa ideia do alinhamento, ou seja, do casamento entre o desenvolvimento econômico e a proteção da natureza, dos recursos naturais, da vida, seja da nossa vida, agora e para as próximas gerações que virão. Então esse comitê, esse painel de desenvolvimento sustentável, ele pensou em um plano e objetivos que são 17 objetivos a ser alcançados para até 2030, para a gente poder ter o que seria próximo a essa ideia do desenvolvimento sustentável, né? E aí esses 17 objetivos, eles estão fincados em um tripé que é basicamente três coisas, né? Que é a questão do desenvolvimento econômico, seria um dos pés, né? Esse tripé. A outra que seria a questão da proteção social, né? Ou seja, medidas e objetivos que venham a proteger a sociedade, ou seja, as pessoas, certo? E o outro que seria o outro tripé seria a questão da preservação da natureza, ou seja, dos recursos naturais, né? Então esses 17 objetivos, esse plano de desenvolvimento sustentável, ele estaria focado nesses três aspectos, ou seja, nesse tripé, certo? Então a questão econômica, do desenvolvimento econômico, tecnológico, da informação, a proteção social, ou seja, a proteção das pessoas, da sociedade, principalmente as pessoas que são mais desfavorecidas, ou seja, aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, certo? E o outro seria justamente essa questão da ambiental, né? Preservação da natureza, dos recursos naturais, para que a gente continue produzindo, a gente continue extraindo recursos, que a gente continue obtendo alimentos ao longo até o fim da nossa geração e das próximas futuras gerações. Então vou falar um pouquinho aqui de cada um desses objetivos, tentar explicar um pouquinho deles, certo? Então vamos aqui. Então temos aqui os objetivos para o desenvolvimento sustentável fincado pela ONU, né? Aí aqui tem hashtag Global Goals, quer dizer que são, meu inglês não foi tão bom, mas significa que são objetivos globais, né? Então aqui, primeiro objetivo global seria o quê? Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Então veja que esse primeiro objetivo, isso é o primeiro objetivo, seja como ele é muito importante. Então a meta é o que? Até 2030 se acabe a pobreza em todas as suas formas. E aí quando ele fala em todas as suas formas e em todos os lugares, ou seja, o objetivo é acabar com a pobreza no mundo, ou seja, que não existam mais pessoas pobres. Ou seja, para que o desenvolvimento sustentável se alcance, a gente precisa, como objetivo número 1, acabar com a pobreza no mundo, certo? Então essa pobreza se manifestando em todos os aspectos, seja a pobreza no sentido da ausência de acesso à saúde, seja a pobreza no sentido da ausência de qualidade de vida, de saneamento básico, a pobreza na noção de não ter alimentos, de não ter acesso a medicamentos, de não ter acesso à educação. Então é um objetivo que ele vai estar fincado naquele tripé da questão social, certo? Então, para esse painel da ONU, para essas entidades, para esses institutos, para esses cientistas, para esses representantes de governos, a gente só pode alcançar um desenvolvimento e uma sociedade global saudável se a gente conseguir erradicar a pobreza, certo? Então aí esse objetivo ele se destrincha em várias medidas diferentes. Vou falar aqui dos objetivos para a gente não perder, né, mas não ficar muito tempo nisso aqui, porque não é o principal do conteúdo aqui. Então o segundo
objetivo seria o que? Ele estaria intrinsecamente ligado com o primeiro, que é a erradicação da pobreza no mundo. É no mundo assim, em todos os lugares, desde o interior do Sergipe até qualquer grande metrópole, até Nova York. A gente pensa em Nova York, nos Estados Unidos, riquíssimo, mas até em cidade como Nova York existe muita pobreza, muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de risco. Então esse segundo objetivo é que ele é completamente ligado ao primeiro, certo? Que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então quando ele fala que acabar com a fome é o quê? Que todas as pessoas elas tenham acesso às suas refeições diárias de qualidade, né? Então elas têm acesso ao café da manhã, elas têm acesso ao almoço, elas têm acesso ao lanche da tarde, elas têm acesso ao jantar, ou seja, que elas consigam realizar todas as suas refeições, e mais que isso, é que essas refeições tenham condições, condições e propriedades nutritivas para aquelas pessoas, né? Então dizer, a pessoa vai garantir que a pessoa tenha todas as refeições, mas a pessoa só aí dá um pão com um copo de água no café da manhã, um pão com um copo de água no almoço, não. É que ela consiga acessar todos os nutrientes nessas suas refeições. Então elas precisam ter alimento, ou seja, comer em todas as suas refeições diárias, e que todas essas refeições diárias ela tem acesso a todos os nutrientes que são necessários para a pessoa sobreviver, ou seja, para que o seu organismo tenha o funcionamento da melhor forma possível, certo? E aí quando falam em alcançar a segurança alimentar é o quê? Que a gente consiga ter acesso cada vez mais a alimentos que eles tenham sejam nutritivos, ou seja, que a gente tenha uma alimentação que a gente consiga acessar todos os nutrientes que a gente precisa, carboidratos, proteínas, todas as vitaminas, sais minerais, ou seja, não até só acesso ao alimento, é que esse alimento ele consiga nutrir a gente de verdade, ou seja, que seja um alimento saudável, que seja um alimento, por exemplo, que não seja um alimento contaminado na sua cadeia produtiva, com substâncias que possam fazer mal, excesso de açúcar, excesso de sal, ou vestígios de agrotóxicos da produção. Quer dizer, que esses alimentos eles sejam saudáveis, que esses alimentos eles não se façam mal quando a gente se alimentar dele, né? E aí seria essas duas coisas, segurança alimentar e melhoria na nutrição, e buscar uma agricultura sustentável, ou seja, um modo de produção agrícola que ele não impacte principalmente as regiões naturais, ou seja, a gente consiga produzir nossos alimentos sem que, por exemplo, a gente precise devastar grandes áreas de vegetação natural, que tem sua importância para, como a gente já viu nas aulas passadas, né, para serviços, proteção de nascentes de rios e por aí vai. Todos aqueles aspectos que a gente já falou lá nas primeiras aulas, lá no começo do ano, né? Então a gente tem que esse objetivo, ele visa que a gente tenha um processo de agricultura que a gente não precisa impactar, ou seja, para produzir nossos alimentos a gente não precisa destruir o meio ambiente e perder os serviços que aquele ambiente pode nos servir. Na aulas mais para frente, um serviço ambiental que eu expliquei, porque eu vou explicar mais para frente. Quando a gente for falar de desmatamentos, que são os que chamados rios voadores, eu não sei se vocês já viram, passava alguns meses atrás uma propaganda na televisão, se eu não me engano, não lembro que canal era, acho que era na Globo, que ele falava sobre os rios voadores, né? De como as chuvas que chegam ao sudeste do país, boa parte dessas chuvas elas só acontecem pelo processo de transpiração da floresta amazônica, né? Então, por exemplo, se você começar a destruir a floresta amazônica para fazer a agricultura extensiva de soja, ou de que seja lá, você tem como consequência a diminuição das chuvas e a diminuição do acesso à água nas pessoas do sudeste do país. Eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas que a gente for falar da questão do desmatamento. Mas quando ele aponta aqui a questão da agricultura sustentável, é para falar sobre isso, ou seja, que a gente consiga produzir os nossos alimentos sem que a gente precise causar impactos a ambientes naturais e, consequentemente, para nós mesmos, né? Como eu falei na aula passada, invariavelmente, ou seja, inevitavelmente, todo o impacto que a gente causa ao meio ambiente vai voltar para a gente, seja a médio prazo, seja a longo prazo, certo? Então esse seria aqui o segundo objetivo, linkado ao primeiro. Terceiro aqui, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. Ou seja, ele visa aqui que
todas as pessoas e todas as faixas etárias, sejam desde os recém-nascidos até as pessoas idosas, elas tenham condições de vida, certo? Ou seja, ela possa ter uma vida saudável e bem-estar, todo mundo, certo? Então não é uma sociedade que, se a gente atingir o desenvolvimento sustentável, tem que ter necessariamente que todo mundo seja englobado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo tenha as melhores condições possíveis de vida, certo? Não pode ser uma sociedade que privilegie as pessoas mais jovens, certo? Que as pessoas mais idosas, que já prestaram seu serviço, elas têm seus direitos garantidos, né? Então, acesso à saúde, a aposentadoria digna para que ela consiga sobreviver e mais que sobreviver, né? Ter o seu lazer, ter seu descanso, e depois de ter contribuído bastante para a sociedade, né? Essas pessoas têm que ter os seus direitos. Então, esse terceiro objetivo aqui, ele vai focar nisso aqui, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar social para todas as faixas etárias, sem distinção, certo? O quarto objetivo aqui é o que? Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, bem como promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então aqui de forma resumida, é acesso à educação para todas as pessoas. E essa educação tem que ser inclusiva, ou seja, tem que incluir todas as pessoas. Então, independente de ser homens, mulheres, se são adolescentes, se são pessoas mais velhas, essa educação tem que ser de qualidade. Então não adianta ter tá todo mundo na escola, mas se a escola tiver baixa qualidade, ou seja, se as pessoas não estiverem aprendendo, não estiverem acessando ao conhecimento da melhor forma possível e equitativa, certo? Ou seja, não pode também ter diferenças entre diferenças de gênero, né? Então, ter mais meninos estudando e menos meninos, ou seja, as meninas e os meninos têm que ter de forma igual acesso à educação, né? Então é preciso, para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável, que todas as pessoas tenham acesso à educação e oportunidade, certo? Ou seja, os governos, eles precisam garantir que as pessoas consigam acessar esse direito aí, certo? Então tem que ter o poder de aprendizagem ao longo da vida. Não pode ser, por exemplo, sei lá, por um interpério da vida, a pessoa não poder mais acessar a escola ou reprovar e aí parar de estudar por isso, né? Independente da idade, todo mundo tem que ter direito ao ter acesso. Tinha um caso aqui, eu não sei se ainda tem, mas aqui, por exemplo, a universidade daqui, a Federal do Sergipe, ela tinha cursos de graduação para pessoas mais velhas, né, da terceira idade. Então os idosos, eles tinham acesso a alguns cursos de graduação, era separado. Essas turmas eram turmas especiais. E aí, se as pessoas quiserem continuar estudando, se aperfeiçoando, mesmo mais velhas, era uma medida interessante que tem a universidade. Eu não tenho certeza hoje em dia se ainda existe. Deve existir ainda, mas há 10 anos atrás, quando eu estudava lá, eu lembro que tinha isso. Então isso aqui é fundamental. Então veja quem está falando, pode não parecer, mas está falando da noção de desenvolvimento sustentável, né? Então ainda não falei absolutamente nada que tenha uma implicação direta sobre as questões ambientais, né? Mas só para você ter a noção de que existe um peso na noção de desenvolvimento sustentável, um peso similar para para o tripé, né? Que é a questão social, econômica e a questão ambiental. Então o quinto objetivo aqui é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É um que bastante importante, né? Então a ideia aqui é que todas as meninas, todas as mulheres, elas tenham as mesmas condições, o mesmo acesso, as mesmas prioridades que os meninos e os homens, certo? Então que as mulheres, elas não recebam menos do que os homens em seus trabalhos quando eles desempenham a mesma função. Então essa ideia aqui que está aqui ficada nesse objetivo de desenvolvimento sustentável, ou seja, é a igualdade, resumindo, é a igualdade de gênero, né? Então que não tem essas diferenças, né, entre diferenças salariais, diferenças em desenvolvimento de funções, né? Por exemplo, todo quem gosta de futebol, tipo, que tem as mulheres lá árbitras
bandeirinhas, técnicas de futebol, não tem diferenças dentro do esporte e por aí vai, ou seja, que homens e mulheres, meninos e meninas tenham acesso igual e que não tem diferenças pelo seu gênero, ou seja, se são homens ou mulheres, eles acessem a tudo de forma igualitária. A gente fala isso porque aqui no Brasil tem muitas diferenças. Se a gente pesquisar, a gente vai ver que homens e mulheres que desempenham a mesma função em algumas determinadas empresas, mesmo desempenhando a mesma função, mesmo tendo o mesmo grau de formação, as mulheres recebem menos que os homens, né? Se vocês pesquisarem esses dados, vocês vão achar muito facilmente na internet, certo? Então esse aqui é o outro objetivo, é alcançar essa igualdade aqui no Brasil. Mas tem outros países, por exemplo, que a Arábia Saudita, acho que recentemente, acho que no ano passado, por exemplo, que as mulheres ganharam o direito de dirigir, ou seja, de ter a carteira de motorista e dirigir seus próprios carros. Elas não tinham o direito de dirigir, por exemplo. Isso é só como exemplo, tem direito a votar, mas não de dirigir. Mas mesmo assim, ela só pode se o pai ou o marido autorizar. Então, não ter desenvolvimento sustentável se ele não tiver igualdade de gênero, certo? Então, homens e mulheres tendo acesso a todos os direitos em todos os lugares. O objetivo 6 é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Ou seja, que todo mundo tenha acesso à água potável de qualidade e saneamento básico, ou seja, direito à água encanada, esgoto tratado, que parece ser uma coisa meio absurda, mas se a gente pensar aqui no Brasil, se eu não me engano, é mais ou menos 54%, quase 50% da população não tem acesso à água encanada, ou seja, saneamento básico. Então, as pessoas não têm água encanada, as pessoas não têm esgoto tratado, não têm coleta de esgoto, as pessoas não têm coleta de lixo. Então, isso é um problema, porque se a gente pensar agora nessa pandemia da Covid, por exemplo, se a pessoa não tem água encanada, como é que ela vai lavar a mão? Que é uma das principais formas de se evitar se contaminar pela Covid, né? Se a pessoa não tem água encanada, como que ela vai lavar a mão? Como é que ela vai cozinhar os alimentos? Então, esse sexto objetivo é bem importante. E ele é bem importante também para a gente vai ver nas nossas próximas aulas sobre algumas questões. Quando a gente for estudar a parte de saúde, a gente vai ver que tem uma série de doenças que estão completamente ligadas à ausência de saneamento básico, ou seja, a ausência de água e esgoto tratado, com também a ausência de água encanada. Então, a gente vai ver uma série de doenças que estão ligadas com isso. Que essas doenças simplesmente poderiam desaparecer bastando dar acesso às pessoas à água tratada, encanada e a esgoto, né? Então esse sexto objetivo é bastante importante também. Sétimo objetivo, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, né? Que todas as pessoas tenham acesso à energia e que essa energia tenha um preço justo, certo? E que olha que sublinha ele, que essa energia ela seja confiável, sustentável, ou seja, que seja uma matriz energética, ou seja, uma fonte de energia para as casas das pessoas que gere o menor impacto possível, gere o menor ou não gere poluição e degradação possível. O objetivo número 8 seria o que? Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos. Ou seja, todo mundo tem acesso ao emprego, que esse trabalho não coloque em risco suas vidas, sua saúde, que as pessoas não trabalhem em ambientes insalubres, que possam adoecer elas, e que esse trabalho seja favoreça ao desenvolvimento econômico. Então veja que esse objetivo é promover o crescimento econômico, mas que esse crescimento econômico ele seja ligado a todos esses fatores que estão aí elencados e que eu falei agora. Então não adianta a gente ter um crescimento econômico absurdamente grande e as pessoas receberem mal, receberem muito baixo, ou trabalharem em ambientes que causem danos à sua saúde, e a sua saúde, pensando na sua saúde fisiológica, né, do funcionamento do corpo, ou sua saúde mental, né, que adoeça as pessoas, que a pessoa fique depressiva e por aí vai, certo? O objetivo 9 é construir infraestruturas resilientes, ou seja, que dure. Não pode construir uma ponte que você tenha que praticamente reconstruir ela todo ano. Promover a industrialização inclusiva, sustentável e fomentar a inovação.
E aí eu destaco assim, se fomentar a inovação é isso, que a gente tenha recursos para pesquisa e para ciência que faça com que a gente consiga inovar e consiga cada vez mais construir prédios, rodovias, qualquer coisa que envolva a infraestrutura, aparelhos, medicamentos, que eles sejam cada vez mais eficientes, que eles precisem de menos recursos, que eles reaproveitem mais os recursos e que facilitem a nossa vida, né? Então, outro objetivo que é bem importante, aí está muito ligado à construção civil, né, de infraestrutura em geral, e também ao desenvolvimento tecnológico e científico. Então, essas duas coisas são bastante casadas, né? Então, é muito importante também. O 10º objetivo aqui seria reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Ou seja, as diferenças dentro dos países, né? Então, como por exemplo, pega aqui no Brasil, um país que ele tem muito desigual, né? Então tem poucas pessoas que têm muito dinheiro e tem muitas pessoas que são muito pobres. Então, quando fala de desigualdade social é isso. É que tem poucas pessoas que são muito ricas e muitas pessoas que são muito pobres. Então esse objetivo ele visa o quê? Ele visa aproximar essas duas faixas, né? Você quer aproximar para cima. Não é as poucas pessoas ricas ficarem pobres. Não, é que muitas pessoas pobres, elas consigam subir, né? Então elas tenham condições. Então, eu disse, mas são poucos ricos, eles ficam um pouco menos ricos, e as pessoas que são muito pobres, elas consigam ter mais condições de vida e buscar essa igualdade, né? Ou seja, que não existe poucas pessoas muito ricas, bilionárias, e muitas pessoas muito pobres dentro de um país e entre países. Ou seja, não pode ter um país que é super rico e países que são completamente miseráveis. Então, dentro de uma mesma região, que a gente tem aqui no continente americano, nos Estados Unidos e Canadá, que são países que são muito desenvolvidos, muito ricos, e a gente pegar um exemplo como o Haiti, que é um país completamente miserável. Então, esse 10º objetivo é buscar isso, ou seja, que tenha uma rede de solidariedade entre os países, ou seja, que os países que são muito ricos, eles auxiliam os países que são muito mais pobres a se desenvolverem, no sentido de terem projetos, recursos que viabilizem, por exemplo, o saneamento básico, água encanada, projetos de educação e por aí vai, certo? Seria uma rede de solidariedade dentro dos países, com medidas públicas, como eu estou falando, do mesmo país, e entre países, nessa rede de solidariedade entre países seria fundamental também. O 11º objetivo é tornar todas as cidades, os assentamentos humanos, inclusivos, seguros e resilientes, sustentáveis. Ou seja, ter a noção daquelas cidades produtoras, né? Cidades que consigam produzir alimentos, cidades que tenham fontes de energia renováveis, que produzam boa parte da sua própria energia, que não dependa de energia externa, que trate seus esgotos, que tenha 100% acesso a saneamento básico, que as pessoas tenham transporte público gratuito e de qualidade, não poluentes. Então essa é a noção aqui de cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes. Ou seja, que eles se sustentem, né? Que as pessoas consigam acessar tudo, causando o menor impacto possível. O 12º objetivo global é assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Ou seja, quando ele fala de padrões de produção e de consumo sustentáveis, todos os países eles tentem buscar a produção e as pessoas consumir de forma que não cause impacto, né? Então não pode, por exemplo, no Brasil a gente ter um padrão no futuro ter um padrão de produção sustentável e nos outros países não ser, né? Porque esses outros países que não se enquadrarem nessas medidas, eles vão causar os impactos que vão afetar de forma global, né, as pessoas e a natureza. Então eles são padrões. Então como é que ele vai produzir cada uma das coisas nos seus países e que essa forma de produção seja padronizada, para que tanto a produção quanto o consumo ele seja sustentável, ou seja, que ele não gere tanto lixo, resíduos, rejeitos ou impactos sobre a natureza. O 13º é tornar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Aí que está falando especificamente de medidas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né? Então, alteração de matriz energética, ou seja, diminuir ou acabar a dependência dos combustíveis fósseis, ou seja, do carvão, da queima do carvão, do petróleo, focar na produção de energias renováveis, né, como energia solar, energia eólica, e aos poucos ir fazendo essa transição.
para que a gente contribua para diminuir esse processo que a gente chama de mudanças climáticas, do aquecimento global, né? Que hoje em dia a ciência já está utilizando o termo de emergências climáticas, né? Ou seja, que a gente está num período de emergência, que os impactos já estão acontecendo e que talvez eles sejam irreversíveis. Então, para a gente alcançar esse desenvolvimento global sustentável até 2030, a gente tem que ter essas medidas urgentes do combate às mudanças climáticas e seus impactos, que a gente vai aprofundar mais para frente quando for falar sobre os impactos atmosféricos e seus danos, né? A gente fala um pouco sobre o aquecimento global. Então, conservação e sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Aquilo que eu já falei, aquele exemplo que eu citei de Abrolhos, ele casa muito bem com isso, ou seja, os recursos naturais, os peixes que a gente utiliza, quem gosta de sushi, as algas marinhas, né? Tem que proteger para a gente poder ter esses recursos mais para frente. 15º objetivo: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, das florestas, combater a desertificação, a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Foi um pouco do que eu também já falei nas aulas passadas, quem quer vai aprofundar mais nas aulas depois. Só para citar aqui, o que chama de processo de desertificação é de você ter áreas que não são áreas desérticas, áreas de deserto, mas o impacto ambiental sobre um determinado ambiente é tão grande que aquelas áreas elas podem se transformar em deserto. Por exemplo, alguns cientistas já vêm apontando que se a temperatura da Terra começar a continuar aumentando, se agravar o processo de aquecimento global, o bioma que eu falei aqui endêmico do Brasil, que é a Caatinga, muito provavelmente ela vai se transformar em um deserto. Tanto a Caatinga, e alguns cientistas já apontam que o Cerrado, que é essa região central do país, ele também pode se tornar um deserto. Então, o processo de desertificação é um processo em que um bioma que não é uma área de deserto, ela passa a se transformar num deserto a partir de algum impacto ambiental, principalmente de ordem antrópica, ou seja, pela ação humana. O 16º e penúltimo é promover sociedades pacíficas, inclusivas, acesso à justiça para todos, instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Aí já está mais do que explicado com esse objetivo aqui, é promover justiça social, né? Todo mundo tem acesso à justiça igualitária, tem acesso aos seus direitos, e que não tenha nenhum tipo de distinção entre as pessoas no acesso a seus direitos e na justiça, né? Que todas as instituições sejam eficazes, ou seja, não tem um caso de corrupção. E o 17º objetivo e último é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, esse objetivo aí foi aquilo que eu falei mais atrás, é a busca pela solidariedade entre todos os países, entre todas as sociedades do mundo. Ou seja, todos os objetivos eles só podem ser alcançados com a plenitude se a gente tiver a contribuição de todos os países e todos os países envolvidos, ou de boa parte deles, para a gente poder chegar a um tipo de sociedade que seja sustentável. E a gente fala isso é porque é uma questão que é imediata, ou seja, o planeta tem seus limites, o planeta tem limites de recursos, o planeta tem limites de absorver impactos, absorver as alterações que o ser humano faz. Então tudo isso é importante. Então esses objetivos eles são fundamentais para assegurar a nossa vida, a vida das futuras gerações, nossos filhos, netos dos nossos netos e por aí vai, e a vida de forma geral. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo certinho. E aí na próxima aula a gente começa a ver alguns impactos, começa a ver os tipos de impactos, né? A gente vai começar a ver os impactos que acontecem sobre o solo, vai falar um pouco sobre lixo, sobre descarte de recursos sólidos e por aí vai. Qualquer dúvida vocês podem tirar via as redes sociais e o e-mail que eu vou deixar ao final desse vídeo também. Mande suas dúvidas, assistam as aulas, se cuidem, lavem suas mãos. E por hoje é só. Até a próxima aula.